paz de Deus, irmão, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, tem uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 8, a cura de Ezequias. Ezequias dissera a Isaías: que sinal terei de que o Senhor me curará? E de que subirei à casa do Senhor ao terceiro dia. Respondeu Isaías: este sinal terá do Senhor, de que o Senhor fará o que dissera. Queres que a sombra fará o que diz? Queres que a sombra avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é coisa fácil que a sombra avance 10 graus, porém não que a sombra retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder a sombra 10 graus, que reclinará no relógio de Acais. Naquele tempo, Melquisedeque, Baladá, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou mensageiro com cartas e presente a Ezequias, porque ouviu que estava enfermo. Veja bem, irmão, o fundamento dessa palavra é uma palavra muito profunda. Ezequias, ele estava enfermo e estava preocupado, porque Isaías trouxe uma profecia para ele e ele duvidou. Aí Isaías perguntou para ele: qual é o sinal que tu quer? Que a sombra da escada suba 10 graus ou que a sombra da escada retroceda 10 graus? E se sabe que durante o dia aquela sombra ela vai subindo sempre, né? Até ela sumir. E nunca a sombra volta para trás. Quer dizer, se a sombra voltar para trás, o sol está voltando para trás. E o que aconteceu? Isaías com ousadia, Ezequias com a ousadia dele falou: é fácil subir 10 graus. Eu quero ver retroceder 10 graus. Quer dizer, a incredulidade naquele momento tomou conta de Ezequias, porque ele fez tantas coisas na presença de Deus, e aquela enfermidade que veio sobre a vida dele fez com que ele viesse duvidar do poder de Deus. E Deus mandou que o profeta Ezequias fosse, Isaías fosse à casa de Ezequias e lhe mostrasse o sinal que ele estava pedindo. Irmão, Deus, para te abençoar, irmão, ele não precisa te mandar sinal nenhum, não, irmão. Deus, ele fala e Deus, ele cumpre, porque ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. Deus, ele estava para fazer uma grande justiça na vida de Ezequias, dar um grande livramento na vida de Ezequias e cumprir com a palavra dele. E Ezequias, por causa de enfermidade, ele se desesperou e passou a duvidar de Deus. E Deus, ele fez com que a sombra voltasse, o relógio parasse e rodasse ao contrário, e a sombra voltasse. O relógio, diz a Bíblia, o relógio de Acais. Então Deus, na sua vida, ele não precisa te dar sinal nenhum. O que ele precisa é que você confie naquilo que ele está falando para você, nas promessas que ele fez para a sua vida. Todas as promessas que ele fez na sua vida, ele vai cumprir. Ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, Deus, ele não vai esquecer as promessas que ele fez na sua vida. E seus olhos verá, e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Porque ele não é filho de homem para que mintas, nele não é homem para que mintas, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre. Irmão, Deus, ele escreve, irmão, e ninguém apaga. O homem escreve e Deus apaga. Deus bate o carimbo e ninguém apaga o carimbo, nem bate outro carimbo por cima do carimbo de Deus. Porque nada e nem ninguém, nem o céu, nem a terra, nem o mar, nem o vento, nem o terremoto, nem o vulcão, nada pode ser maior do que o Deus que nós servimos.
Então você não precisa pedir a Deus nenhum sinal, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O que basta é só você crer, continuar acreditando e não fazer como Ezequias. Ezequias ficou tão desesperado que ele pediu um sinal, e Isaías foi lá e disse: qual é o sinal que tu quer? Que a sombra suba 3 graus, que desça 3 graus. Ele disse: é coisa fácil, porque o sol está sempre indo à frente. E aí a Bíblia diz que Isaías clamou ao Senhor e o sol retrocedeu 3 graus. O sol parou e voltou atrás um pouco, para que aquela incredulidade que estava no coração de Ezequias acabasse. E quando o sol voltou 3 graus, aí Ezequias disse: eu vou ser curado. Ele passou a acreditar. Então às vezes a gente é tomado por uma situação muito difícil, por uma afronta, por uma doença, pela enfermidade, e às vezes o inimigo ele consegue soprar nos nossos ouvidos que Deus não é com a gente, que Deus esqueceu das promessas que Ele fez. E Deus não esquece nenhuma dessas promessas que Ele fez para você, nem para mim e nem para ninguém. O que Deus manda te dizer nessa manhã é que você continue na sua posição, que Ele vai trazer tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Você tem que continuar sendo fiel a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia e confiando em Deus. E o mais Ele fará, o melhor Ele fará. E não vá se desesperar diante da situação não. Porque o que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus promete, Ele cumpre. A menos que você saia da presença dEle. Porque a palavra diz assim, Jesus ele falou: enquanto vós estiverdes comigo, eu estarei com vós. Então enquanto você estiver com Deus, na fé, na aliança, na comunhão, no amor, na paz, Deus Ele vai estar cumprindo com todas as suas promessas na sua vida. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus no nome de Jesus.